os fatos, com a notícia. Jovem Pan News, a rede da informação. Muito bem, a gente começa a nossa conversa com Jader Guimarães e é interessante que o Pinho aqui esteja porque certamente é uma área onde o Pinho atua e sempre está de antenas muito bem ligadas e sempre muito bem informado com relação a esses movimentos nesse cenário que movimenta recursos, dinheiro, em especial aqui em nossa cidade. E o Jader vem falar para você do MIP. Jader, o MIP, ele, em primeiro lugar, é uma sigla? É um nome? O que é e quando surgiu o MIP, Jader? Bom, vamos lá. O MIP surgiu em exatamente dia 3 de fevereiro de 2017, né? Vamos para 3 anos. Exatamente 3 anos. Ok. E, na verdade, ele não tem um significado. Foi pesquisado um nome forte, criado por uma agência mesmo de publicidade, de tal forma até que hoje a gente consegue se adjetivar como MIPers aqui, né? Uma coisa bacana, formou aquela família, aquela união. Que legal. E a criação foi em fevereiro de 2017 e em fevereiro agora a gente completa 3 anos. E juntando quem? Como é que começa essa história do MIP para o bauruense entender? Vamos lá. A cultura americana, a gente já vinha estudando isso há algum tempo, eles têm o hábito de criar esse grupo de empresários, né? A ponto até de ter um por bairro lá nos Estados Unidos, né? É uma cultura deles muito antiga isso. E foi trazido para o Brasil mais ou menos em meados de 2010, principalmente na cidade de São Paulo, né? E Bauru foi uma das primeiras cidades do interior a trazer esses grupos de network em 2012, onde eu pude participar de um. E eu achei aquilo fantástico, porque a ideia era juntar empresários de ramos diferentes para trocar experiência, mas também com o intuito de um ajudar o outro, como se fosse uma família mesmo, uma indicação, né? Um indica o outro, então, quando eu vi aquilo, achei aquilo formidável. Eu falei, é isso que Bauru precisa. E aí a gente começou a investigar e tentar entender como esse processo poderia ser melhor, cada vez melhor. E aí em 2017 a gente começou a entender e falou, bom, agora está na hora de a gente criar o nosso próprio grupo. E aí foi que surgiu o MIP em Bauru em 2017. É a união, vou tentando trazer ainda mais próximo do discurso para o bauruense, Jader. É a união de pessoas de diferentes segmentos da economia, por exemplo, na área de informática, na área de saúde, na área de alimentação, enfim, na área de tecnologia, que acabam se encontrando para uma reunião onde acontecem trocas de experiências, compartilhamento de experiências e, posteriormente, realização de negócios, é isso? Exatamente. Ele é segmentado, então... Existe lá no MIP hoje, atualmente são 60 empresários que se reúnem toda semana para tomar um café da manhã, trocar experiência, bater um papo. E a característica principal do MIP é não ter concorrência. Então são 60 pessoas que fazem coisas diferentes, 60 segmentos distintos, né? Isso faz com que, por exemplo, se um membro precisa de um advogado, ele só tem um advogado lá no grupo, né? E acaba recorrendo a ele. Não é obrigado a recorrer a ele, nem nada, mas a gente faz esse esforço, né, de um ajudar o outro, um alavancar o outro. Essa é a característica do DNA do MIP. Bom, mas a partir daí, existe uma seleção para isso? Há um processo de seleção, porque como se você quase que inevitavelmente estivesse dando um aval, sendo o MIP sendo um avalista da pessoa, ou não há esse compromisso, Jader? Isso foi uma grande preocupação nossa no início, porque a partir do momento que você ingressa uma pessoa dentro do grupo, aquela pessoa tem que ter uma alta confiança, uma alta qualidade na prestação do serviço ou produto, né? E esse processo de seleção ele é muito engraçado, que ele se dá com as próprias regras do grupo. Então, por exemplo, há limite de faltas lá, né? A gente, só para você ter uma ideia, a gente se reúne às 7 da manhã. Então, ele já é muito seletivo o horário. Quem quer às 7 horas da manhã estar reunido numa sexta-feira, normalmente ele já é uma pessoa um pouquinho mais compromissada, e mais é para trabalhar, né, Jader? E é para trabalhar. É um trabalho. Né? E aquelas pessoas que têm um perfil que a gente não gostaria, elas acabam elas mesmas se desligando pelas regras, pelas... Seleção natural. Uma seleção natural, exatamente. Ô Pinho, é uma experiência importante, né, para o empresário, para aquele que está empreendendo ou passando a empreender, ou já tem uma história,
Haja vista que não há nada mais importante que o networking, né, Pinho? Sem dúvida alguma. Esse tipo de iniciativa, como ele disse, é muito comum nos Estados Unidos, né? O empreendedorismo associativo, né? Mais ou menos alguma coisa assim. E é muito interessante porque o interior do estado de São Paulo sempre foi muito carente desse tipo de visão empresarial, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui numa cidade, nós não temos negócios aqui de característica muito sofisticada, né? Não é característica de Bauru ter indústrias, tem empresas de alta tecnologia, a não ser uma ou outra, mas é muito pouco. E é isso realmente que gera mais PIB, gera mais capacidade de inovação. São justamente essas pessoas que se propõem a criar coisas novas, diferentes daquilo que já existe, né? Então, se vê muito esse tipo de iniciativa em São Paulo, né? Eu passei muitos anos da minha vida lá, já havia isso já há 20 anos atrás, mas isso agora, de uns anos para cá, que começou a se materializar. Principalmente, não só no estado de São Paulo, por exemplo, Santa Catarina, Florianópolis tem um polo de desenvolvimento de startups muito importante, né? E é algo que precisaria ser criado também em Bauru, né? Porque se nós continuarmos fazendo mais do mesmo, como nós temos feito até hoje aqui, a cidade não vai conseguir se desenvolver. Então, é algo muito louvável essa iniciativa aí do seu grupo e demais, né? E só para a gente ter uma ideia, Jader, quanto movimentou já, ou quanto movimenta a cada ano um grupo que completa ou vai completar 3 anos, quanto já movimentou nesses negócios realizados entre membros do grupo, entre os MIPers? Nós finalizamos nossa última reunião hoje, especificamente, e a gente fez todo esse levantamento. Nós fechamos esse ano de 2019 com R$2.120.000. 2.120.000 reais em negócios realizados entre membros do MIP, é isso? E esses 2 milhões é tudo um negocinho pequeno, é R$100 aqui, R$100 ali, 200 aqui, 300 ali. Então tem muito volume. Muito volume. Os negócios maiores, a gente até tira estatisticamente porque pode desequilibrar, distorcer, né? Exatamente, distorceria esses números. Então a gente faz a estatística de tirar os maiores, os menores também. E é isso, é R$500 aqui, 300 ali, é um volume muito grande de negócio entre os membros. E a chegada, é um grupo fechado em 60 ou há a expectativa da chegada de novos membros, de novos segmentos, ou já estão preenchidos todos esses, Jader? Não, ele ainda é possível crescer ainda. A gente imagina aí que nós temos uns 80 segmentos tranquilo aí para praticar dentro do grupo. Então temos seria mais 20, é isso? Mais 20 Exatamente. Vagas. Okay. Tem alguns segmentos que não tem lá ainda, que é bem importante. Você se lembra de algum? Mecânico. Um segmento fantástico que não tem lá no nosso grupo. De oficina mecânica? Oficina mecânica. Verdade. Há muitas oficinas muito boas. A gente Bauru, tropeça né? em oficinas, né? Sim. E tem boas oficinas em Bauru, de tantas que tem, né? Sim. Verdade. E tem carro lá, hein, para arrumar, hein? Imagina. Provavelmente todos vão de carro, né? Mais esposa, filho, né? Tem bastante carro, né? Fora parentes. Tá aí, tá dada a dica, né? Agora, isso gera, por exemplo, para esse mecânico que chega agora ou pode chegar no MIP, ele passa por qual processo? Tem alguma mensalidade? Qual é o compromisso que ele assume além da frequência regular? Tem uma frequência regular, né? Que o mais importante é o compromisso de estar nas reuniões, né? Não pode ter um número limite de faltas lá. E essa mensalidade é R$90. É um custo, basicamente, para pagar o custo operacional de alugar a sala, investimento bem tranquilo para fazer. E o que acontece nessas reuniões? Quando você fala as reuniões, sexta, 7 da manhã, o que se propõe ali, o que se traz ali, são assuntos que acontecem ao longo da semana, o que é discutido ali, Jário? A dinâmica da reunião em si, ela é feita para treinar os membros a vender o seu produto. Então, o olhar do pessoal lá não é só vender para quem está lá presente, e sim de treinar ele como vendedor. Senão seria uma feira de negócio, simplesmente. Exatamente. Né? Então, o meu foco lá, por exemplo, é eu treinar e eu ter 60 vendedores parados pela cidade. E aí eu aumento extremamente meu potencial, né, de indicação quando eu penso nisso. Porque se eu for lá e pensar em 60 clientes, eu vou até ter um resultado, mas ele é bem menor do que se eu pensar eles como 60 vendedores. Então, essa é a estratégia do grupo. Então, na reunião, a gente tem, de certa forma,
momentos que a gente faz um pitch, né? Para quê? Para que toda semana você faz esse pitch, para aquele cara, no momento especial, ele puder te indicar com precisão, né? O pitch é uma apresentação da empresa, né? Num curto espaço de tempo, né? De 30 a 1 minutinho, você contar o que você faz e, principalmente, como que o grupo pode te ajudar. Agora, com 3 anos, praticamente 3 anos de vida, o MIP já começa a sonhar com expansão, franquia. Como é que vocês estão olhando isso? É uma pergunta interessante porque, de verdade, a gente não esperava isso, né? E em junho agora começaram a entrar em contato com a gente. E o pessoal veio aqui de Piracicaba, veio ver uma reunião e eles ficaram encantados. E em questão de 2 meses eles montaram o grupo deles lá. Isso que eu ia perguntar, como ser franquia de algo que pode ser replicado, simplesmente reunindo pessoas? Onde entra o que vocês já formataram, Jader? O mais difícil não é trazer a metodologia em si para uma cidade ou tudo. É a cultura do grupo, né? A união. Porque assim, o que eu vejo hoje é que o empresário, ele é normalmente ele trabalha muito, ele é estressado, a economia não tá boa também ultimamente, né? Então ele é mais estressado. E ele é difícil de lidar com regras. Então, para a harmonia do grupo ser bem tranquila, né? Para ter uma harmonia perfeita, tem que ter uma metodologia, tem que ter um líder ali muito calmo, muito paciente, né? Com determinadas situações, porque o grupo tem que ser uma família, né? A partir do momento que o grupo vira uma família, aí sim os resultados começam a ser multiplicados. Então a minha dificuldade não era levar a metodologia do MIP para outra cidade, mas sim a cultura. Essa era a grande dificuldade de franquear a marca, né? O MIP. Porque o grupo mesmo é muito fácil realmente de você copiar, mas a cultura, essa vontade de sexta-feira você acordar, né? Mesmo de manhã e ter que ir lá, isso era difícil. E como transferir isso para quem quer ser um franqueado MIP? Basicamente eu tinha que escolher um perfil de franqueado, né? Eu tinha que explicar para ele todos os problemas que poderiam ocorrer ao longo do processo. Então não é só vontade e dinheiro, tem que ter perfil. Tem que ter perfil. Para comandar tem que ter perfil. Perfeito. Agora, e expectativa? Já tem um planejamento, expectativa para 2020, depois desse montante de negócios, 2.160, né, Zé? 2.120 mil reais em 2019, aproximadamente. Qual a expectativa para 2020 de negócios, até para que a gente possa mostrar para aqueles que ouvem a Jovem Pan e assistirão esse vídeo posterior, compartilhamento dele, onde a gente pode chegar com o MIP em 2020? Hoje na reunião a gente estabeleceu que nós vamos fechar 2020 com 3 milhões de negócio fechado, né, aqui em Bauru. Entre os participantes aqui em Bauru. Só entre os participantes de Bauru. Chegando mecânicos, chegando aqueles setores que ainda faltam e restam para completar a base, podemos chegar a 3 milhões. Facilmente chegaremos a 3 milhões, né? O grupo tem crescido muito, muita gente, a gente procura a gente. Eles acabam até não ingressando por conta de ter alguém, né, no local deles, mas a gente tem uma lista de espera. Caso algum membro saia, a gente consegue ligar para esse pessoal e integrar ele no grupo, né? Mas a nossa expectativa é de 3 milhões em 2020. Me ajuda numa conta rápida, que eu sou ótimo de geografia. 3 milhões por 60 membros dá em torno de 50 mil reais. É isso mesmo? Eu fiz a conta de 50 mil. Pô, 50 mil reais dividido por 12 meses, eu posso imaginar algo em torno de 4 mil e poucos reais por mês, em média, claro, é uma média. 4 mil e poucos reais por mês que um participante pode faturar simplesmente participando do grupo. Esse número é importante, hein? 4 mil e poucos reais por mês já dá para pagar umas continhas da empresa, né? É um número bem expressivo. Não sei se vocês fizeram a conta dessa forma, mas eu gosto de mostrar o seguinte, ó. Simplesmente numa média, o faturamento pode ser esse para sua empresa. É bem legal porque é um número bem expressivo e a gente só consegue chegar nisso porque a gente, de fato, a gente vem batalhando muito isso para os membros olharem os demais membros como vendedores e não como clientes. A partir que ele consegue fazer isso, ele tem exatamente 60 vendedores espalhados pela cidade. E eu posso imaginar que existe uma parcela de autônomos aí, dentro de 60. Né? A gente está incorporando o orçamento de um autônomo em 4 mil e poucos reais, é algo que merece toda a atenção. Né? Em média, estou dizendo, é claro, né? Mas é importante, né, Jália?
Eu diria que uns 30% lá São autônomos. são autônomos. Tem que olhar com carinho, sim, tem que olhar com carinho. Agora, e quem quer acessar, quem quer conhecer, existe, por exemplo, a possibilidade de convidados frequentarem um café para entender a dinâmica, como funciona o negócio, para então uma posterior adesão, Jader? Inclusive funciona dessa maneira, né? Normalmente eles procuram a gente e aí a gente pede para ir numa reunião para eles verem toda essa dinâmica, né? Que bom. Saberem que é um grupo que exige regras, presença e tudo mais, né? E aí eles vêm, retomam esse contato e aí a gente faz uma análise de perfil também para entender se é o momento certo de ele entrar, né? Porque já teve caso lá, por incrível que pareça, de membro falar que não tá aguentando a demanda que o grupo estava pedindo para ele, né? Esse é o melhor problema que eu queria ter. Hã? Eu não aguento mais trabalhar e ganhar dinheiro. Não aguento mais ganhar dinheiro. Mas Desculpa. o Não tem. o gerente tá, O gerente do banco está reclamando. Tá sobrando zero para a direita aqui, o gerente está reclamando. Mas é engraçado, porque, por exemplo, o pessoal que fabrica móveis planejados, limpa a sim. piscina, esse pessoal, ele tem um limite de crescimento, E né? agenda, né? Ou senão vai ter que contratar, né? Exatamente. Estão E aí, de repente, ele ganha 60 vendedores, você imagina o que acontece, da noite pro dia, né? Aí ele começa a ter o problema que é você indicar a pessoa e a pessoa não dá conta de serviço. Aí ruim. E aí ele começa a trabalhar contra, né, o propósito que ele entrou no grupo. Sim. Né? Aí ele pede arrego. Aí ele pede arrego, ele fala, não, eu preciso me reestruturar, Que bom, depois pô. eu volto, né? Que bom. É muito bacana Pode isso. ser o platô chegar num nível de amadurecimento do negócio, né? O encorpar o negócio para poder avançar. É o nó do bambu, né? Que muitos falam, né? É O verdade. bambu tem aquele ciclo de expansão rápido, depois tem o nó, onde ele se fortalece, ele para por um tempo de crescer, mas é aquilo que dá a chance dele envergar ali na frente e não quebrar, né? É legal. Pô, que Bem bom, bacana. Jader. Ô, Jader, agora uma outra situação. As reuniões são semanais, acontecem às 7 da manhã, tem as apresentações, tem os negócios, mas eu posso acreditar que vocês têm um compromisso ao longo da semana, que não pare simplesmente no encontro, a conversa, né? Existe um grupo de WhatsApp, vocês se falam, como funciona o entre sextas-feiras? Acontece bastante coisa, né? A dinâmica do grupo em si é um membro visitar a empresa do outro, né? E esse é um cafezinho de 1 hora, um papinho um pouquinho mais demorado, mas o intuito é que ali naquela 1 hora ele conheça plenamente a empresa do amigo dele para que ele possa indicar com grande certeza e exatidão. E não há nada melhor do que um comercial de um boca a boca, né? Sem dúvida. Imagina, né, Exatamente. Pinho, você num almoço de Extraordinário, negócio, extraordinário. alguém fala assim, poxa, Pinho, eu precisava de um móvel planejado aqui para minha empresa, e você, Pinho, dá o seu aval dizendo, eu conheço uma pessoa, tem um amigo meu, assim, assado, tem uma Trabalha bem, empresa, assim, assado. trabalha bem, cumpridor de prazo, bom preço, tal, posso te indicar. Isso não tem preço. Né? É melhor do que qualquer comercial em qualquer Aval lugar. moral, né? Exatamente, Aval moral. exatamente. E é assim que funciona, né, Jade? É assim que funciona e a gente ouve isso desde pequeno, né? Que indicação É o boca a é mais boca. importante, o boca a boca é mais importante. E lá você vê que isso realmente vai ser por séculos ainda, viu? Por Que mais bom. que tecnologia entre, Assim. internet, tudo entre, ainda a confiança realmente é uma coisa que vale a pena Para a investir. internet fica o reclame aqui, né? Para os caras que vão reclamar depois desse que não cumpriu com o acordado, com o contratado, né? A internet tem esse papel, né? De difundir o posicionamento contrário ou o esclarecimento, né, daquilo que se propôs fazer e não foi feito. A internet tem esse papel. Agora, o boca a boca tem o papel de avalista. Aí o buraco é mais embaixo mesmo. O Thiago tem participação? É isso, Thiagão? O Ricardo, da Laser Mix, parabéns ao MIP e ao Jader, sempre batalhando pelo grupo, né? O Ricardo que fez parte do BIP. E até... Inclusive foi anunciante aqui da rádio, Ricardo. Sim. Inclusive eu gostaria de até ter um testemunho. O Jader acabou de citar as reuniões, né, entre os membros, as visitas que seriam MIP to MIP, né? Certa vez, o assessor de imprensa do grupo se reuniu com... Semana. Tem aqueles que precisam abrir a consciência para. É um trabalho e uma oportunidade, né, Jair?
Tem algum fixo? eu Não tem vou... um fixo. Geralmente é o que a Eu vou gente mais ganhar. ouve, né? Quando se abre um processo de seleção, né? Eu vou A ganhar... primeira coisa é qual é o fixo? Eu falo, olha, o fixo aqui é só trabalho. No caso do Por MIP, enquanto. no caso do MIP, o fixo são as reuniões. As reuniões. né? É engraçado que quando eu ouço isso, né, eu fico, de certa forma, até feliz, porque foi um filtro que a gente criou, realmente só vai pessoas interessadas às 7 da manhã. Por mim, poderia ser às 6, pra falar a verdade. Mas... Jader Dória. Tá parecendo Dória trabalhar. Jader Dória. Ai, ai. Mas uma coisa bem legal isso, quando eles chegam lá, eu falo, hoje o trabalho de vocês começou um pouco mais cedo. Né? Sem dúvida. Vocês É estão trabalho mesmo. Por mais que é gostoso estar lá, você toma um café, faz amigo, mas eu falo, vocês estão trabalhando, né? Agora começou mais cedo. Tira uma foto pra sua equipe e mostra que você já tá aqui ralando, né? É isso aí. É bem bacana. Ô Jader, para quem quiser conhecer o MIP, o mecânico da oficina mecânica que ouviu você falando agora, não tem oficina mecânica. E lá a gente vai ter 60 vendedores para o seu trabalho, né? E outros segmentos, e quiser entrar em contato com vocês, qual é o caminho, Jader? Ele pode entrar diretamente pelo site www.mip.com.br. MIP com 2 Es, né? Isso. M-E-E de escola, né? M de Maria, E-E-P de Paulo, né? MIP.com.br. Isso, Ou diretamente pelo meu telefone, pode passar. que é 14, o DDD, né? Uhum. 99167 2747. 99167 2747. É isso aí? Exatamente. Então, 14 991 67 27 47, para você falar com o Jader, para você conhecer o MIP, marcar, conhecer uma reunião, entender quais são os segmentos ainda de negócios que não estão ali participando do grupo, e quem sabe você não entra 2020 com a oportunidade de fazer bons, ótimos negócios, haja vista que só esse ano mais de 2 milhões de reais foram movimentados pelo grupo, e a expectativa para 2020 na casa de 3 milhões, além de outras oportunidades como os franqueados que certamente virão. Certo, Jader? Isso mesmo. Sucesso para você, parabéns pela iniciativa, bom saber que está dando certo, bom saber que está gerando resultado para quem participa, que certamente o cara também acorda às 7 da manhã em busca de resultado, e no MIP ele tem encontrado. É isso aí? É isso aí, muito obrigado. Gostaria de agradecer a Jovem Pan por essa oportunidade, né? E é muito bacana que muda muito a cabeça também do empresário bauruense, porque ele lida com pessoas diferentes, ele se sente obrigado a melhorar o serviço dele, né? Então ele começa a enxergar pessoas que fazem aquilo com uma grande excelência, e às vezes ele não tinha padrão do que ele realmente estava fazendo, e você vê que ele começa a subir o padrão. É muito bacana isso. Que bom. Aliás, eu brigo pela excelência em Bauru, viu, Jader? Acho que é fundamental. A gente tem coisas muito boas aqui e outras que as pessoas não investem tanto porque para Bauru tá bom, e eu não gosto desse discurso. Acho que para Bauru a gente tem que fazer com excelência sempre. Valeu, Jader. Perfeito, meu amigo. Obrigado, querido. Jader Guimarães, ele é do MIP, repetindo o telefone, 991672747 ou ainda mip.com.br. 10h32, eu volto já já. Ligado na cidade.